Vamos abrir as nossas Bíblias. Isaías capítulo 35. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como os cervos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. Irmãos, eu pensei nesse tema de hoje, como vencer o desânimo. Aí a gente fala um pouquinho sobre esse tema tão importante, porque tem a impressão que o desânimo é um mal universal. Ninguém está isento. O crente, o descrente, o fiel, o infiel, aquele que ora, aquele que não ora, aquele que ora muito, aquele que não ora. Enfim, o desânimo nos visita, quer queira, quer não. Na nossa caminhada de vida, na nossa caminhada da fé, o desânimo faz parte de qualquer biografia de vida. Todos nós podemos tropeçar, ser alcançados pelo tal do desânimo. E o desânimo, que é essa apatia, se caracteriza por aquele cansaço, por aquela tristeza, por aquele desânimo, aquela desilusão em relação à vida, pela falta de perspectiva, pela falta de coragem diante dos desafios. E é interessante a gente observar uma coisa: o desânimo é doloroso. Quando nós nos encontramos desanimados, para as pessoas que convivem conosco, também é difícil. É difícil para uma esposa ver um marido sempre desanimado. Isso é complicado. É difícil para um esposo ver uma esposa sempre desanimada, com a alma abatida, com o semblante baixo, sempre desalentada. É difícil para o pai ver o filho sempre desanimado e os filhos verem os pais desanimados. Só quem já sofreu com desânimo, mas não uma tristezinha qualquer, um desânimo que abate a alma, que é mais ou menos como aquela oração do salmista: ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Conviver com isso é muito triste. Quem já passou por momentos de desânimo sabe o quanto isso judia, o quanto isso mexe com a gente, mexe com as pessoas. E é interessante também nós observarmos que o termo, a palavra desânimo, ela tem a sua construção a partir do termo ânima. Ânima é a palavra que a Bíblia usa para alma. Então o desânimo que a Bíblia fala é essa alma que se abateu, essa alma que se entristeceu, essa alma que adoeceu, essa alma que cansou. Interessante, antes da gente falar então de como vencer o desânimo, eu queria pontuar algumas razões, penso eu, razões universais que às vezes trazem um desânimo para nós. E quando a gente olha para a palavra de Deus, talvez uma primeira razão pela qual às vezes o desânimo se abate sobre nós é a questão dos problemas, mas não qualquer problema também, porque às vezes nós é que qualificamos problemas que são pequenos
como pequenos, como grandes demais. Eu estou falando de problemas que persistem, problemas que vão perdurando, problemas que são maiores que os nossos recursos, problemas que não vão embora, apesar de toda a oração que a gente faz, problemas que vão insistindo no seio da família, na minha vida ministerial, na minha vida financeira, problemas que vão levando embora a alegria, problemas que vão demorando mais tempo do que eu gostaria. Isso tende a nos desanimar. Não tem um ser humano, não conheço um homem ou uma mulher, quando passa por um período de problemas delongado demais, não se sente desanimado. Não cai o semblante, não começa a se sentir com peso nos ombros. Quando os problemas aparentemente insolúveis vão se impondo a nós, é normal o abatimento da alma. Isso dá tristeza, isso causa cansaço, uma perda assumida como irreversível, uma dívida impagável, humanamente falando, mediante os meus escassos recursos, um diagnóstico desfavorável, são problemas aparentemente insolúveis e cansam, desanimam as pessoas. Uma desestrutura familiar que é tomada como definitiva, algo que você vê que é inevitável na família, né? Um luto, um divórcio, um filho que se perde, o desemprego, quantas coisas, né? Tudo isso vão desanimando o coração. Aqueles momentos, irmãos, aquelas situações nas quais nós nos encontramos, e a matemática que a gente faz é: eu não dou conta disso. A gente olha para um lado, olha o problema pelo outro, estuda de um ângulo, estuda de outro, e a matemática é uma só: eu não dou conta disso. Não sei lidar com isso, não consigo lidar com isso, não tenho ideia de como começar a resolver isso. Problemas que são delongados, talvez essa seja a primeira e mais comum fonte de desânimo, desanima todos nós. E traga à sua memória quando lá em Números 13 e 14, os espias foram olhar a terra de Canaã, e foram 12, e 10 dos que ficam lá 40 dias e 40 noites voltam extremamente desanimados. Acharam impossível transpor Canaã. Acharam impossível resolver o problema dos moradores que moravam em Canaã. Problemas que vão se agigantando. Mas talvez uma segunda situação que traz desânimo para o nosso coração é aqui que nós vamos chamar aqui de frustrações recorrentes. E o que a gente pode entender com isso? São aqueles problemas que nem são tão grandes assim, nem são tão impossíveis assim de serem resolvidos, mas que vêm na esteira de outros. É aquele problema que a gente, aquele momento da vida, onde a gente acaba de resolver uma coisa, acontece outra. Acaba de resolver um problema, já vem outro, e outro, e outro. É mais ou menos aquele indivíduo que ele acaba de controlar a vida financeira dele, o cara se aperta, mas ele paga lá suas dívidas, zero o cartão de crédito. Agora o cara pensa: vou dar um passo na vida, né? Vou arrumar, vou fazer um curso, vai bate o carro no outro dia. E aí vem aquele sentimento, né? Puxa vida, só me faltava essa. É aquele momento onde a pessoa de repente acabou de enfrentar uma doença, um problema na família, saiu, chega na empresa, recebe a notícia: olha, vai ter corte na empresa, você está no corte. É aquela situação, é impossível não vir esse sentimento de que, meu Deus, né, mais isso, meu Deus, eu não aguento, mais uma eu não aguento. E aí já o ditado já diz que desgraça a pouco é bobagem, e às vezes parece que vem uma coisa na esteira da outra, um problema puxando o outro, uma situação puxando a outra. E dá aquele sentimento na gente que não tem fim, por mais que a gente lute, por mais que a gente faça, por mais que a gente se esmere, parece que não vai passar, não vai acabar. E aí a alma vai se abatendo, o desânimo vai tomando conta. E é importante a gente observar que o desânimo, ele é gestante, porque o desânimo, irmão, ele vai parir a incredulidade. Todo tipo de desânimo, ele desemboca em incredulidade. Primeiro, incredulidade em relação à vida. O desanimado, ele tem o seguinte pensamento: não vai mudar. Não adianta lutar, não adianta fazer, não adianta se esforçar, não sei nem se adianta mais orar, não sei nem se adianta mais esperar em Deus. Não muda. O desanimado, ele tem uma incredulidade crônica em relação à vida, em relação ao outro, em relação às situações, em relação a Deus. Será que Deus me ouve? Será que Deus acolhe a minha oração? Para o desanimado, parece que Deus está sempre além da minha realidade, distante dos meus problemas, distante do meu sofrimento, distante da minha angústia, sempre favorável ao outro, mas nunca favorável a mim.
uma outra característica do desanimado, o desânimo resulta invariavelmente nessa incredulidade. O desanimado, ele é extremamente incrédulo, ele não crê, né? Começa a desistir. E aí a gente olha para esse texto. E esse povo aqui, irmãos, estava vivendo um momento de desânimo. Porque o momento aqui, vamos lembrar, é cativeiro. O povo estava humilhado, o povo estava derrotado. Né? O povo não tinha mais pátria, não tinha mais templo, que era o orgulho da nação de Israel, o símbolo do relacionamento com Deus, o templo em Jerusalém, não tinha mais nada daquilo, não tinha mais vida religiosa, não tinha culto, o culto também era símbolo, orgulho do relacionamento com Deus, se extinguiu, não tinha mais nada. E aí Isaías vai trazer essa palavra. E Isaías vai falar aqui de duas coisas que a gente precisa pensar nos momentos de desânimo da vida. E eu acredito que a primeira coisa, meu irmão, que a gente precisa entender para nós vencermos o desânimo é que o desânimo ele é vencido quando nós reencontramos a palavra de Deus, ou quando nós somos alimentados pela palavra de Deus. O texto vai dizer assim no capítulo 4: digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Digam para os desanimados o quê? Uma palavra que vem de Deus. Isaías estava convidando o povo a ouvir os oráculos de Deus. Ouçam vocês, cativos, desanimados, ouçam Deus, ouçam o que Deus tem a dizer, ouçam, se lembrem das leis de Deus, se lembrem dos preceitos de Deus, se lembrem daquilo que vocês abandonaram, o abandono da palavra que trouxe vocês ao cativeiro. Ouçam o que Deus está dizendo. Irmãos, hoje não mudou muita coisa, né? O caminho para nós, o primeiro passo para nós vencermos o desânimo é o reencontro com a palavra de Deus. Né? É a palavra de Deus que vai dar novo alento para nós. É o alimentar-se da palavra que vai novamente abrir as perspectivas. É o alimentar da palavra que vai devolver a nossa alegria. É a palavra, irmão, que vai descortinar a vida diante de nós. É a palavra que vai curar as nossas feridas. É a palavra que vai curar os nossos traumas, os nossos medos. É a palavra que vai nos dar força para vencer as nossas angústias. É a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, é a força da palavra de Deus que começa a mudar o desânimo em ânimo. Enquanto mais desanimado, quanto mais você se afasta da palavra de Deus, da voz de Deus, tanto mais o ânimo cresce. Mas enquanto mais eu me aproximo da palavra de Deus, mais eu me aproximo da fonte de toda renovação, de toda alegria, de todo consolo. É interessante a gente lembrar do que diz os Salmos 9, no verso 7 e verso 8. A palavra, a lei do Senhor é perfeita. Refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. É a palavra, irmãos, então, que tem poder de atear fogo no nosso coração. É a palavra que pode, de novo, nos colocar em movimento. E é isso que Isaías estava dizendo. Vocês que estão no cativeiro, ouçam o que vem da boca de Deus. Eu me lembro do texto de Lucas, no capítulo 24, aqueles dois discípulos que vinham de Jerusalém indo para Emaús. E dois camaradas extremamente desanimados, né? Porque todas as perspectivas deles, todos os sonhos que eles nutriam a respeito ao Messias, tinha sido pulverizado. E eles vêm, e o diálogo deles com Jesus demonstra isso. São duas pessoas de alma transtornada. E quando Jesus se aproxima e pergunta: por que vocês estão assim, abatidos, preocupados? E eles respondem até de forma truculenta: por acaso você é o único que está andando por aqui e não sabe o que está acontecendo? Aquele que nós achávamos que seria o Messias foi entregue na mão dos pecadores e padeceu. Mas o texto diz também que na medida que Jesus começou a expor as escrituras para eles, e expondo na própria escritura tudo aquilo que dizia respeito a ele mesmo, a Jesus, o coração deles foi se animando. Né? E eles foram, e isso vai crescendo ao longo do caminho, ao ponto de quando eles sentem, Jesus parte o pão, dá graças, ele abre os olhos e fala: puxa, é Jesus, reconhecem Jesus. A palavra é esse pão, irmãos, que alimenta a nossa alma falida. A palavra é esse pão que alimenta a nossa alma sedenta, machucada. A palavra. Se há desânimo, vamos à palavra. É a palavra que iluminará de novo a nossa caminhada.
Mas há uma segunda coisa que Isaías está dizendo aqui. Eles precisavam primeiro ouvir a palavra. Ouçam o que vem de Deus. Né? Ouçam as promessas de Deus. Ouçam os oráculos de Deus. E a segunda coisa que Isaías diz é uma atitude de fé. Aqui o segundo, talvez o segundo pilar para a gente saber lidar com o desânimo. Primeiro, firmar-se na palavra. Segundo, exercitar a fé. Buscar fé, viver com fé. Primeiro, um encontro com a palavra de Deus, uma atitude de fé. Segundo, uma atitude de fé. Interessante que o texto vai dizer assim, versos 4, 5 e 6. Sejam fortes e não temam. Seu Deus virá para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão e os surdos ouvirão. Então os coxos saltearão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. O ermo terá água e o deserto virará riachos. Na Bíblia, irmãos, não são poucas as vezes que o deserto ele é usado para sempre mostrar um cenário desfavorável. Sempre quando alguém passa por uma provação, está associado a algo do deserto. O povo que caminhou 40 anos no deserto, Jesus passou 40 dias, 40 noites. Sempre quando Jacó foge do seu irmão, vai para o deserto. Quando Moisés foge do Egito e mata um egípcio, vai para o deserto. Sempre na Bíblia, essa imagem do deserto é associada à dificuldade, alguém que passa um momento de dificuldade, passa um momento de escassez, passa um momento de dificuldade, um momento de incerteza, um momento de angústia na alma. E o momento daqueles cativos não era diferente. Não estavam no deserto, literalmente, mas numa situação de escassez, de angústia. Eram prisioneiros, não tinham mais honra, não tinham mais direitos, não tinham mais voz. Mas Deus faz uma promessa. Deus fala, olha, esse deserto, quando eu agir, novamente vai florir. Esse deserto, o ermo, vai virar riachos. Ou seja, meus irmãos, apesar do desânimo, Deus estava fazendo uma promessa para eles. Quando eu agir, o cativeiro vai chegar ao fim. Então tenham fé. Na nossa vida, creio que não é diferente. Quantas vezes nós atravessamos também momentos de deserto, momentos de dificuldade, momentos onde a gente olha e fala, meu Deus, eu acho que eu não consigo atravessar até o outro lado. E aí nós precisamos ter fé, fé nas promessas de Deus, fé no cuidado de Deus, fé na provisão de Deus, fé que até mesmo nas circunstâncias adversas Deus está presente, fé que até mesmo naquilo que para mim é incompreensível no momento, Deus tem um propósito, Deus está trabalhando, Deus tem um plano, Deus não deixa faltar o pão de cada dia, Deus traz o recurso, Deus traz os meios, Deus no momento certo, na forma certa, no tempo correto, cumpre as suas promessas. Fé. Uma coisa que o desânimo tira do nosso coração, ou pelo menos tenta tirar, é a nossa fé. E no lugar da fé vem a dúvida. Será que Deus realmente cuida? Será que Deus realmente faz? Será que Deus realmente está me ouvindo? Será que Deus realmente está se importando comigo? Fé. Para vencer o desânimo. Fé. E por último, irmãos, esperança. A palavra, a fé e a esperança. Interessante, um teólogo chamado Jürgen Moltmann, ele vai dizer assim, a fé e a esperança são amigas inseparáveis. A fé é uma certeza daquilo que a percepção não alcança, mas a esperança é a apropriação daquilo que está por vir. O povo ainda estava no cativeiro, mas Isaías já convida o povo a se apropriar dessa promessa. Deus estava dizendo aqui, o cativeiro teria fim. Deus estava dizendo, olha, vocês vão voltar por um caminho bom. O caminho que vocês vão voltar não é mais caminho de dor. O caminho pelo qual eu falei vocês voltar não é mais caminho de violência, não é mais caminho de humilhação. É o caminho do justo, é o caminho do santo de Deus. É o caminho da restauração, é o caminho da retomada da vida, da retomada dos sonhos. O povo ainda não estava vendo isso. Aliás, demorou um pouquinho para isso acontecer. Da promessa de Isaías até a libertação do cativeiro, foram mais ou menos 70 anos. Mas o que Isaías estava dizendo é, ainda que pareça demorar, tenhamos esperança, porque o Deus que diz que o ermo vai virar novamente riacho, é o Deus que cumpre. Essa é a nossa esperança, irmãos. Que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Que a palavra que Deus promete,
Deus não volta atrás na sua palavra. A palavra de Deus se cumpre de todas as formas e de todas as maneiras. Uma das coisas mais difíceis na hora do desânimo é manter a nossa esperança. Porque o desânimo parece que tira a esperança da gente. O desânimo joga o coração numa situação tão de angústia que nós esquecemos que o Deus que promete é o Deus que faz. O Deus que está conosco todos os dias, que empenha a sua palavra, que nos selou com o Espírito Santo, que nos ajuda como Consolador, como Paráclito, o nosso amigo, o nosso intercessor. Isso é esperança para nós. Nenhuma angústia no mundo pode tirar isso de nós. A nossa esperança em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, eu não sei, talvez a sua vida hoje esteja pacata, esteja tranquila, mas pode vir o dia em que o seu coração possa se encontrar em angústia. E que no dia da angústia nós possamos olhar para Deus, para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus faz, para aquilo que Deus promete e encontrar na palavra de Deus fé e esperança para a gente vencer as angústias da vida. Amém, irmãos?